Olá, alunos! Muito boa noite. Sejam extremamente bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de estruturas isostáticas. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem, que a gente vai ter uma aula muito interessante. Hoje a gente dá uma continuidade mais interessante no nosso curso, porque afinal, no nosso curso até então nós estávamos trabalhando com estruturas bidimensionais. Na situação de hoje, a gente até vai continuar com a estrutura bidimensional, mas a gente vai considerar agora esforços vindos de 3 dimensões. Para isso, a gente tem que entender algumas situações aí que vão ser importantes a respeito da nossa aula e do andamento do nosso curso, ok? Então, vou me apresentar rapidamente, se é que existe alguém aqui no nosso curso ainda que está matriculado, mas não me conhece, muitíssimo prazer. Eu sou o professor Felipe Tourinho, estou aqui completamente disposto e disponível para fazer o curso de estruturas isostáticas e falar sobre estruturas em geral, de forma mais agradável, mais fácil, mais didática, dinâmica, que você imaginar, tá? Vou tentar, pelo menos, não sei se eu vou conseguir, mas eu estou aqui para isso. Tudo bem? Então, Diogo, boa noite. Gabriel, estou maravilhosamente bem. E você, professor Gabriel, você não sabe o quanto eu fiquei feliz de ler isso agora, que você está maravilhosamente bem. Muito bom, pessoal. Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente continua e daremos início à nossa quarta unidade, tá? Então, como a gente vai ficar bastante tempo no quadro, a gente tem várias explicações interessantes para fazer hoje. Já vamos começar, então, a nossa sessão 4.1, que falaremos sobre grelhas isostáticas. Na verdade, daremos início às grelhas isostáticas. A gente vai falar sobre alguns aspectos, e aí eu já quero perguntar para vocês aí que estão presentes, vocês sabem o que é uma grelha? Vocês imaginam alguma coisa sobre uma grelha? Certo, sem problemas. É muito comum a gente não ter contato com as grelhas no primeiro momento, tá? Porque as grelhas, de vez em quando, elas são utilizadas, mas nem sempre aí no nosso dia a dia estrutural. Mas é muito interessante porque a gente passa a ter aí. Estou publicando aqui as nossas interações. Cíntia, boa noite, professor. Boa noite, Cíntia. Christian, boa noite, boa noite. Vamos para mais uma. Wellington, boa noite. Todos, boa noite. Então vamos lá. Dando início, a grelha é uma estrutura reticulada plana formada pelo cruzamento entre vigas. Esses reticulados podem ser quadrados ou oblíquos. A grelha é submetida a esforços externos ativos perpendiculares ao seu plano, gerando então esforços externos reativos, reações de apoio, e também os esforços internos, como força cortante, momento fletor, e aí ó, surge um novo cara para a gente conversar. Momento torsor. Mas beleza, vamos com calma. Já já a gente vai para o quadro, eu vou conseguir mostrar para vocês exatamente o que é o momento torsor. Podemos encontrar aplicações de grelhas em estruturas de lajes de cobertura e pisos de grandes extensões, mezaninos e entre outros. Elas podem ser feitas em concreto armado, madeira, metálica, alumínio, polímero. Então a gente pode realmente ter muitas situações aí para o emprego das grelhas. Bruno, boa noite, seja bem-vindo. Então, basicamente, a gente consegue fazer a utilização da grelha de toda e qualquer forma que nós quisermos,
tá? Basta a gente respeitar alguns pontos específicos que a gente vai falar agora. Então, aqui no nosso curso falaremos sobre grelhas isostáticas. O que são as grelhas isostáticas? Né? Dentro desse aspecto aí, que é uma grelha de vigas encontrando vigas de forma reticulada, a gente tem que ela tem somente a quantidade suficiente para permanecer estável, tá? Então ela fica de pé, né, no nosso linguajar cotidiano. Ela não cai do nada, ela fica de pé, ela está equilibrada, ok? Mas existem situações que nós temos condições suficientes de apoio, né? Nós temos número de condições suficientes de apoio, mas devido à nossa disposição, elas não são estáveis, certo? Quais são essas situações? Vamos lá. Dois tipos de grelhas isostáticas. Primeira, grelha engastada e livre. Então, vamos lá. Primeiro ponto, a gente sabe o que é um engaste. Vamos pensar sempre nos apoios, nesse momento aqui, como restrição e não como reação de apoio, tá? Vamos pensar nas restrições que o engaste gera a uma estrutura que a gente estava vendo até agora, uma viga engastada e livre, por exemplo. Na viga engastada e livre, o engaste ele tem papel de restringir todo e qualquer tipo de deslocamento, ok? Então, quando a gente tem engaste numa viga engastada e livre, a gente tem deslocamento vertical? Não. A gente tem deslocamento horizontal? Não. A gente tem rotação no engaste? Também não. Certo? Então, esse é o primeiro ponto. Essa é a primeira parte que a gente vai analisar. Quando a gente fala de grelha, a gente não está trabalhando com força vertical, horizontal e momento fletor. A gente está trabalhando com forças verticais, momento fletor e momento torsor. Veja, ainda temos três únicas variáveis aí para analisar, tá? Ah, professor, por que que as forças horizontais não entram aí na nossa análise? Porque as forças horizontais a gente não considera nas grelhas, tá? Então a gente só vai considerar forças perpendiculares às grelhas. Beleza? Então isso é algo que a gente tem que ter em mente. Anônimo, boa noite, professor. Boa noite, Anônimo. Seja bem-vindo. Então, da mesma forma que nós temos para as vigas e pórticos, falando de grelhas, a gente também vai restringir todos os possíveis movimentos da nossa estrutura.
Então, a grelha engastada e livre tem como esquema estrutural de cálculo que apresenta momento fletor, momento torsor e força. Os momentos são representados por um vetor de seta dupla, tá? Essa é única e exclusivamente uma forma de expressar o momento fletor, sem ser aquela... Sabe o que eu estou falando aqui, assim, ó, que denota qual que é o sentido de rotação? A gente pode denotar ele através de um vetor com dupla seta, ok? A gente também tem a situação de grelhas triapoiadas. Ela é apoiada em 3 apoios, que não devem estar na mesma linha. Esse é um ponto principal aqui desse slide. 3 apoios que não devem estar na mesma linha. Linha aí ficou um pouco estranho, né? Não devem estar na mesma linha. Além disso, apresentarão como esforços externos reativos a força cortante e o momento fletor. Ah, professor, então nesse caso os apoios não apresentam momento torsor? Não, por quê? Porque a rótula não tem capacidade de restringir a rotação. Ela tem capacidade apenas de restringir deslocamentos verticais ou horizontais. Tá? No caso das grelhas, somente os verticais. Certo? Mas os esforços internos apresentam tanto o momento fletor quanto o momento torsor. Isso a gente vai ver daqui a pouco. Beleza? Samara Novaes, boa noite. Boa noite, Samara. Samara, você conseguiu entender aquela questão que você me mandou? Respondi de uma forma que eu acho que se você der uma estudadinha ali, vai te facilitar todos os horizontes, tá? Na tua dúvida sobre a convenção de sinais. Então, ó, estaticidade em grelhas isostáticas. As grelhas, quanto à sua estaticidade, podem ser classificadas em hipostática, isostática e hiperestática, como todas as estruturas que nós já estudamos aqui no nosso curso. Tá? Então, uma grelha hipostática é quando apresentar menos que 3 esforços externos reativos, ou quando os apoios apresentarem condições colineares. Então, veja bem, quando a gente tinha condição lá em vigas e pórticos, a gente tinha duas situações em que as nossas estruturas poderiam ser hipostáticas. A primeira delas, se a gente tivesse menos que 3 condições de apoio,
certo? Ou então, se tivéssemos apoio sem restrição em uma das direções. Por exemplo, se tivéssemos apoios que não restringem o movimento horizontal em 3 pontos diferentes. Nesse caso, a gente teria uma estrutura hipostática. Para as grelhas, acontece exatamente a mesma coisa. Porque se tivermos apenas dois apoios, a gente não tem condição suficiente para manter essa estrutura estável. Tá? Então, esse pensamento aí, ele é mais claro, ok? Porém, entretanto, contudo, todavia, quando a gente tem estruturas que apresentam apoios colineares, ou seja, estão ao longo da mesma linha, essa estrutura, ela tende a girar. Tá? Ela tende a girar. Então, o que, que aconteceria aqui neste exemplo? A gente tem todos os apoios numa mesma linha. Essa estrutura aqui, ó, ela teria uma rotação indefinida aqui. Ela teria uma rotação indefinida aqui. Por quê? Porque o apoio não tem capacidade de restringir a rotação. Ok? Daiana Machado, boa noite, carinha feliz. Boa noite, Daiana, seja bem-vinda. Ok? Então, duas situações que elas podem ser hipostáticas. A gente tem as situações também de isostaticidade, quando a gente apresenta reações de apoio e quando as condições não apresentarem condições de colinearidade, ou seja, a gente tem 3 apoios ou 3 restrições, só que a gente não tem esses apoios em uma mesma linha. Aí a gente apresenta uma grelha isostática. E também temos a grelha hiperestática, que você já sabe como funciona, da mesma forma que para as vigas hiperestáticas, para os pórticos hiperestáticos ou para as treliças hiperestáticas como um todo. Ok? E aí, basicamente, a gente tem mais de 3 restrições, ou seja, 4 para cima, certo? Nesse caso aqui, apresentamos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, nesse caso, é uma estrutura bem hiperestática, tá bom? Até aí, tudo bem? Jair, meu amigo poliglota, boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. Falando em português hoje, né? Certo? Então, falamos um monte já em slide, estou cansado de slide. Vamos falar agora no quadro, partir para ação, porque a gente tem bastante coisa para conversar aqui. Pode ser? Vamos colocar algumas situações para elaborarmos um pensamento. Então, para isso, eu quero que vocês participem. Comigo. Quase que eu cancelei a aula aqui, eu ia tomar uma bronca. Mas não cancelei, então vamos lá. Seguinte, pessoal. Quando a gente fala Michel,
explica sobre a seta dupla, gritando. Cíntia, professor, estou tendo muita dificuldade. Não consegui responder a atividade discursiva. Cíntia, você tem duas, três discursiva. Cíntia, você tem duas, três, quatro possibilidades. Você pode entrar em contato com o tutor responsável pela disciplina, que ele vai te orientar como estudar aí para resolver essas suas questões. Outra possibilidade, você pode entrar em contato com o professor. Já tenho que falar para vocês, gente, nem sempre eu consigo responder na hora, tá? Como eu tenho uma demanda muito grande de coisas para fazer, eu acabo não respondendo na hora, mas eu respondo, tá? Então é o seguinte, pessoal, o Michel deu um grito aqui, ó. Explicar sobre a seta dupla novamente. Então eu vou começar pela seta dupla. Olha aqui. Pessoal, seguinte. Quando a gente tem um sistema tridimensional de eixos, a gente tem um eixo X, um eixo Y e um eixo Z, certo? Normalmente, o que, que a gente faz, né? Vamos pensar aqui nas aulas anteriores. Por exemplo, uma viga. Tem uma viga biapoiada. Tem uma viga biapoiada. E quando a gente fala de momento fletor na viga biapoiada, a gente faz assim, não é? A gente não está falando que é assim, é um momento fletor? Só que o que, que acontece? Quando isso aqui, ó, a gente está trabalhando em duas dimensões, x e y, certo? Quando nós estamos trabalhando dessa forma, o que, que a gente está dizendo? A gente está dizendo que o nosso terceiro eixo, que não está aparecendo aqui, mas que vai aparecer agora, nosso eixo Z, ele está sofrendo uma rotação aqui, ó, tá? No eixo, e ele está rodando ao longo do seu eixo longitudinal, certo? Então, o que, que acontece? Esse momento fletor
que a gente está escrevendo aqui na nossa viga, porque até então nós não mostrávamos o nosso eixo Z, a gente escrevia ele assim, simplesmente fazendo um círculo ou uma parte de círculo e mostrando o sentido que ele está rodando, certo? Isso aqui, nesta situação, a gente está falando que o nosso eixo Z ele está sofrendo uma rotação, certo? Então, esse momento fletor que a gente mostra na viga no eixo XY, na verdade, é um momento em torno, tá? Em torno, ou seja, eixo Z, eu estou, ó, fazendo uma rotação, momento em torno desse eixo, ok? Então, este momento aqui é o momento em torno do eixo Z. Como que a gente representa esse momento sem ser fazendo esse negocinho bonitinho aqui, que é meio redondo? A gente escreve ele assim, ó, com uma setinha dupla. Isso aqui não é uma força, tá? Isso aqui é um momento, e aí eu vou fazer assim, ó, em torno do eixo Z. Tá? Professor, não estou entendendo o que é este momento em torno, tá? Então, o que você vai pensar aí, ó? Você tem um irmão, aquele irmão mais ou menos da mesma idade, que bagunçou muito, né? Vocês dois brigavam bastante. Aí o que você fazia? Você pegava a toalha, molhava a toalha, e aí, ó, você torcia a toalha. Lembra, ó, quando você torcia a toalha para dar uma peia no teu irmão, quando você torcia ela, você estava fazendo uma torção, né? Um momento torsor ao longo, né? No entorno da toalha. Ok? Então, assim que você vai pensar no momento em torno do eixo Z. Tá bom? Até aí, é isso que, para isso que serve a nossa seta dupla. Beleza, Michel? Cara, é exatamente a mesma coisa se eu quisesse fazer assim, ó. Tá? Isso aqui e isso aqui é a mesma coisa, escrita de forma diferente. Tudo a gente pode escrever de forma diferente. Por exemplo, eu posso escrever esse número aqui, que eu acredito que vocês saibam qual é, mas eu posso escrever o mesmo número de outra forma. Por exemplo, isso aqui. Eu estou escrevendo a mesma coisa, certo? Nisso aqui eu escrevi a mesma coisa, mas escrevi de forma diferente. Beleza? Tudo bem, Michel? Samara, na grelha triapoiada, teremos apenas apoios móveis? Boa pergunta, Samara. Sim, teremos apenas apoios móveis. Por quê? Porque quando a gente fala de grelha, a gente não considera esforços horizontais, a gente considera apenas esforços perpendiculares à nossa grelha. Ok? Daiana Machado aqui, professor. Não consigo entrar com o meu login. Desculpe, não precisa pedir desculpa e teu nome está aparecendo, Daiana. Olha aqui agora. Se liga aqui, vem comigo. Quando a gente fala de grelhas, a gente vai começar a trabalhar, ao invés de uma estrutura assim, por exemplo, a gente vai trabalhar uma estrutura assim. A gente vai trabalhar com uma estrutura aqui dentro, certo? Então, agora aqui a gente vai ter, ó, por exemplo, eixo 1, eixo 2 e eixo 3, né? X, Y e Z. Então, presta atenção. Aqui, quando a gente vai falar de grelhas, a gente não vai considerar forças na direção X. Então, força na direção X, não. Ok? Não vamos considerar essa aqui. Não. Vamos considerar forças na direção Y?
Não, não vamos considerar a força na direção Y. Certo? Quando estivermos falando de grelhas, consideraremos apenas as forças que são perpendiculares à nossa estrutura, ou seja, tem que formar um ângulo de 90 graus. A gente não vai trabalhar com cargas inclinadas, nem com cargas horizontais. Somente com as cargas que são perpendiculares, certo? O que é uma carga perpendicular, professor? Eu tenho uma certa dificuldade de ver isso. Veja bem, ó, professor com exemplos ruins. Sou eu. Se liga, vem cá. A gente tem uma estrutura que está num plano, tá? Olha aqui o pano. Tá? Eu falei no plano, não no pano, mas é um pano que eu estou usando. Veja bem. E piada ruim também é coisa de professor. Ó, a gente vai considerar essa força que vem aqui? Não. A gente não vai considerar a força assim. A gente vai considerar a força vindo aqui assim? Não. O que a gente vai fazer? A gente vai considerar apenas forças perpendiculares à nossa estrutura. Isso é uma força perpendicular ao meu pano, ou o meu plano, como você quiser. Ok? Beleza? Então, isso a gente tem que ter bastante cuidado quando a gente estiver falando de grelha. Então, estamos combinados até aí. Certo? Mas aí, olha que coisa interessante. Se a gente não considera as forças no eixo X e no eixo Y, quando fizermos o nosso somatório de forças, o que vai acontecer? O que vai acontecer com o nosso somatório das forças na direção de X? Vamos ter aqui, ó, 0 igual a 0. Né? Porque a gente não vai considerar, então não vai ter força nessa direção nem no sentido positivo nem negativo. Tá? Então isso aqui vai dar 0, 0, 0 igual a 0. Somatório das forças em Y. 0 igual a 0. Somatório das forças em Z. Vai existir? Vai existir. Somatório, agora que entra a situação. Somatório dos momentos em torno do eixo X. Vai ter, veja, momento é igual força vezes distância. Ok? Então é o seguinte, vou só ajustar o nosso desenho aqui. Ó. Apagar isso aqui que já está muito poluído. Apagar essas nossas setas bem feias aqui. Que o professor preferido de vocês fez. E apagar aqui também. Ó. Então veja bem. Momento é igual a força vezes distância. Lembrando que aqui nós temos somente as forças perpendiculares e nesse nosso caso, forças em torno do eixo Z. Certo? Então, vamos dizer que temos uma força aqui assim, ó. É uma força FZ, tá? Porque está na direção Z. E essa força FZ, ela está distante do eixo Y e ela está distante do eixo X. Certo? Então, ó, a distância em relação ao eixo Y, eu vou colocar aqui, ó, dy.
E a distância em relação ao eixo x, eu vou colocar aqui como sendo dx. Certo? Se momento é força vezes distância, e nós temos duas distâncias, quer dizer o quê? Quer dizer que nós teremos dois momentos. Momento 1, ou momento em torno do eixo x, vai ser igual a nossa força F, que nesse caso é Fz, vezes a distância dx. Ok? E o nosso momento y, né? Momento em torno do eixo y, vai ser a nossa força z vezes a nossa distância até o eixo y, que é dy. Beleza? Sendo assim, olha o que vai acontecer. Vamos ter somatório dos momentos em torno do eixo x? Sim, porque a gente mostrou aqui. Vamos ter somatório dos momentos em torno do eixo y? Sim, porque a gente mostrou aqui. Vamos ter momento em torno do eixo z? 0 igual a 0. Então, quando formos analisar as equações de equilíbrio do nosso problema, nós teremos somatório das forças perpendiculares ao plano que nós estamos avaliando, somatório dos momentos em torno do eixo x e somatório dos momentos em torno do eixo y. Certo? Então, de forma simplificada, a gente pode fazer apenas essas verificações. Somatório das forças verticais ou ao longo do nosso eixo z, somatório dos momentos em torno do eixo x e somatório dos momentos em torno do eixo y. Beleza? Jair. E aquela grelha que colocam entre o chapisco e o reboco? Jairzão, essa grelha, na verdade, é uma tela, tá? Porque ela não tem capacidade de resistir a esforços desses que a gente está falando. Aquilo ali é uma tela que a gente considera forças somente no eixo X e no eixo Y. Aquela tela, ela não resiste às forças no eixo Z, tá? Então ela funciona bem se você estiver esticando ela. Se você estiver fazendo uma força perpendicular a ela, ela não funciona. Aí você vai falar, professor, mas para que serve aquela tela? Boa pergunta, você que perguntou isso. Jair, aquela tela serve para, quando você for fazer um emboço, né, ou depois o reboco da sua parede, quando nós passarmos lá a nossa massa, essa massa vai estar úmida. Quando ela perder água, quando essa água evaporar, a gente tem toda aquela questão lá de retração quando a gente perde água no material. E quando acontece essa retração, se você não tiver a tela, vai aparecer um monte de rachadura, né? Vai aparecer um monte de fissura. Aqui a gente é engenheiro, a gente tem que falar com o termo técnico, tá? Então, quando você não tem a presença dessa tela, a gente acaba tendo, na maioria dos casos, mas não é sempre, um aparecimento de fissuras. Só que, quando nós estamos utilizando aquela tela, essas fissuras não vão aparecer. E não vão aparecer por causa da tela. Éder. Professor, no FZ, as forças são concentradas? Sim e não. Tá? Por que sim e não? Sim, porque nesse caso aqui eu mostrei apenas forças concentradas, mas não, porque não necessariamente são forças concentradas. A gente pode ter carregamentos uniformemente distribuídos
Sim. Tá bom? Então, agora que nós entendemos o funcionamento aqui das grelhas, já que nós já entendemos como é que funcionam as grelhas, a gente pode fazer não um exercício, porque exercício a gente vai fazer mesmo nas duas próximas aulas, mas a gente pode começar a pensar no que acontece nas grelhas. Tá? Então, peguei um exemplo do livro de vocês, que é o seguinte. Misericórdia. Pronto. Temos mais ou menos isso aqui. Temos o ponto A, ponto B, ponto C, ponto D e ponto E, ou E, para quem preferir. E ele está assim, ó. Aqui nós temos 1 e 2 metros. Aqui nós temos 4 metros. E aqui nós temos 1 e 2 metros, né? Porque aqui vai estar aqui assim. Então, aqui tem 1 metro e aqui 2 metros. Pronto? Joia? Então, veja bem que aí eu vou responder uma pergunta que a Samara fez. Professor, nas grelhas triapoiadas, teremos apenas apoios móveis? Sim, teremos somente apoios móveis. Por quê? Porque a gente não tem forças atuando horizontalmente aqui. A gente só tem forças atuando perpendicularmente. Certo? Então, vamos entender o que aconteceria aqui. Então, ó, pessoal, cada pessoa ela vai ter uma forma que acha melhor de resolver, tá? Eu vou mostrar para vocês como que eu organizo o meu pensamento para resolver os exercícios de grelha, tá? Primeira coisa que eu faço. Determino quais são os eixos. Tá? Se eu vou usar eixo x, y, se eu vou usar z e x, se eu vou usar z e y, não importa, tá? Mas aí eu defino. E aí eu vou definir aqui com vocês. Eu vou chamar isso aqui de eixo x. Quando eu falo isso aqui, eixo x, presta atenção. Tudo que estiver nessa direção, tá? Ou paralela a essa direção, vai estar no eixo x, ou seja, vai estar na direção de x, certo? X. E aqui, ó, vai ser meu eixo y, certo? Se eu estou atuando com eixo x e com eixo y, isso quer dizer que eu tenho o meu eixo z aqui. Estou com tanta dificuldade de fazer essas linhas aqui, porque esse quadro aqui não me deixa. Certo? Então, vou usar aqui o eixo z, certo? Então, nesse caso aqui, se tivéssemos forças atuando, seriam forças na direção de x, tá? E não na direção de z, desculpa, e não na direção de x nem de y, tá bom? Samara, e D, ou E e D, né? Esses dois apoios aqui, ó, estão colineares? Sim, estão colineares. Só que veja bem, a nossa condição de estabilidade é que os três apoios não estejam colineares.
E nesse caso, a gente não tem 3 apoios colineares. A gente tem 2 apoios e 2 apoios. Por quê? Porque E e A são colineares e D e E também são colineares. Ok? Então, quais são as reações de apoio que aparecem nessa grelha? A gente tem reação vertical aqui, em E. A gente tem reação vertical aqui, em D. E a gente tem reação vertical aqui, em A. Professor, não tem reação horizontal? Não, não tem reação horizontal. Por que que não tem reação horizontal? Porque a gente não considera forças horizontais à nossa estrutura. A gente só considera forças perpendiculares a ela. Ok? Só um desenho aqui para a gente pensar nisso sempre. Se eu tenho uma determinada estrutura, pode ser aí, ó. Você pode estar pensando que isso aí é o tapete do Aladim? Pode ser o tapete do Aladim. Se vocês lembrarem, para mim tá ótimo. Consideraremos as forças que fazem 90 graus com a nossa estrutura, 90 graus com o nosso plano. Ok? Beleza? Então, essa primeira análise de definir os eixos, vocês já entenderam? Acredito eu. Se não entenderam, por favor, participem e mandem mensagem aqui para o professor. Certo? E aí, o que que aparece? As equações de equilíbrio. Lembrando, quais serão as equações de equilíbrio que aparecerão aqui no nosso problema? Somatório das forças na direção do eixo Z, somatório dos momentos fletores em torno do eixo X e somatório dos momentos fletores em torno do eixo Y. Tá? Então, essa é a primeira análise que nós temos que fazer. Beleza? Tudo bem, galera? Só que aí a gente pode ter uma outra situação. Qual é essa outra situação que podemos surgir com ela? É um caso de uma grelha engastada e livre, certo? Então eu vou ter uma grelha assim, por exemplo. Tá? Então aqui, ó, tem o meu apoio, né? O meu engaste. Aqui vou determinar os eixos. Posso determinar os pontos antes, né? A, B, C e D. Ok? E aí, ó, primeiro ponto, determinar os eixos. Então, a gente tem um eixo horizontal, que eu vou chamar aqui de eixo X, e eu tenho também um eixo vertical. Esse eixo vertical, ele vai ser paralelo a essa barra BC, tá? E vai ser meu eixo Y. Misericórdia, professor. Pronto. Certo? Olha aí o que acontece aqui. Veja bem. Se nós temos uma estrutura assim, vocês já sabem calcular o momento no apoio. Né? Se eu tenho uma força P,
a uma distância D, qual que é o momento aqui, né? Minha reação de apoio aqui, ó. Qual que é esse momento? P, momento, é igual P vezes D, ok? Esse momento aqui vocês já sabem calcular, tá? Agora, vou mudar um pouco. Se, ao invés de colocar essa força aqui, eu colocar essa força aqui, e se eu colocar essa força aqui agora, a essa distância e também a essa distância, lembrando que aqui é uma distância D, tá? Força P, e aqui eu vou dar uma distância H, certo? Vocês concordam que agora a gente vai ter mais de um momento fletor? Por quê? Porque a gente vai ter duas situações. Quais são essas situações que nós vamos ter? Nós vamos ter uma situação do momento P vezes a distância D, tá? Então, vou colocar momento 1. E a gente vai ter um outro momento, que é também a força vezes distância. Vou chamar de momento 2, que vai ser P vezes H, certo? Qual que é a diferença? Ó, nesse caso aqui, ó, a gente vai ter essa estrutura aqui. Tá? Fica ruim de ver porque eu sou ruim, né? Ó, se eu colocar uma força aqui na ponta vermelha, a gente vai ter que a nossa estrutura ela vai rodar toda assim, certo? Antes, a gente trabalhava somente com uma. O que a gente fazia? Aplicávamos a nossa força aqui e a nossa estrutura tendia a rodar para frente. Tá? Nessa situação agora, ela tenta rodar como um todo. Então, a gente vai ter duas parcelas. A primeira parcela do momento fletor, que é o que a gente já conhecia para as nossas vigas engastadas e livre. E agora aparece o momento torsor, que vai ser o momento que ele vai tentar rodar o nosso engaste, tá? E aí, quando você for pensar em momento torsor, você pensa na toalha. Pensa na toalha, você torcendo a toalha, né? A toalha molhou, você quer secar a toalha, e aí, ó, você está torcendo a toalha. Professor, legal, gostei desse exemplo aí da toalha, eu consigo entender o que é a torção. Mas você consegue dar um exemplo desse para flexão? Consigo. Duas situações que você aplicou momento fletor demais na sua estrutura. Primeira, quando você quebrou a régua, aquela régua plástica, você fez assim com ela. Você fez assim com ela, puxou suas mãos para baixo e aí quebrou a régua. Essa foi uma situação que você fez momento fletor demais na sua estrutura. Segundo, quando você quebrou o lápis, né? Você fez a mesma coisa, o lápis. Você pegou o lápis, foi fazer assim, quebrou ele no meio. Por quê? Porque você aplicou o momento fletor demais na sua estrutura. Ok? Então, dica do professor. Pessoal, desculpa pelos exemplos ruins, tá? Mas eu acho muito que os exemplos ruins vocês gravam, tá? E funcionava muito comigo. Quando eu ia estudar, eu mesmo criava os meus exemplos ruins, tá? Então, para lembrar de momento fletor, tá? Vou até escrever, ó. Para lembrar momento fletor, vocês vão pensar na régua. Ninguém vai entender nada, só quem assistir a aula mesmo, né? Se pegar uma anotação dessa aí, ó,
Não vai entender a bulhufas, tá? E tem que assistir, ó. Momento, para lembrar do momento de torção, torsor, vai ter que lembrar da toalha, tá? Porque a toalha você torce e a régua você tenta quebrar. Então você está fletindo a sua estrutura. Beleza? Então isso aqui vai ser importante para vocês lembrarem quando tiverem que pensar isso, tá? E aí, ó, só para a gente terminar a nossa aula, o que a gente vai analisar aqui quando tiver momento torsor e momento fletor atuando na sua estrutura ao mesmo tempo? Se tivermos uma força P aplicada e tivermos duas distâncias, a distância em X, por quê? Porque eu já defini os meus eixos. Por que você já definiu os seus eixos, professor? Porque é a primeira coisa que eu faço, determinar os eixos, tá? E aqui, ó, Y, tá? Então aqui eu vou chamar de DY, ok? Então, nessa situação aqui, ó, momento fletor vai ser o quê? A nossa força P no nosso ponto A, né? Momento fletor no ponto A vai ser P vezes a distância até o nosso ponto A, que é dx. Já o nosso momento de torção no ponto A, né, o nosso momento torsor vai ser P vezes